Amém? Fique de pé. O melhor é agora. O melhor é agora. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor meu Deus e meu Pai, Pai amado, Senhor da glória, Pai, eu já quero levantar, Pai, a minha voz em oração, Pai querido. Pai, eu oro aqui, Pai, pelo dizimista, Pai, pelo ofertante, Pai, aquele que não teve, Pai, dá condições, Pai querido, Deus da glória. Abre a porta, Pai, Senhor, onde está fechada, Pai querido, Deus eterno. Meu Deus, eu creio, Pai, na providência, Pai. Visita, Pai, a farinha da panela. Visita, Pai, o azeite da botija, Pai. Faz como o Senhor, Pai, fez com aquela viúva, Pai, que primeiro ela fez para o profeta. E aí, Pai querido, Senhor da glória, nunca mais faltou, Pai, a farinha. Então não deixa, Pai, faltar a farinha da panela, o azeite da botija, Pai, na tua igreja. Repreende o devorador, o migrador, o destruidor, Pai. Eu já quero te apresentar, Pai querido, teu servo, agora está com a responsabilidade, Pai, de, meu Deus, Senhor da glória, trazer a tua mensagem, a tua santa e gloriosa palavra, Pai. Se for para nos exortar, exorta a tua igreja, Pai. Mas se for para consolar, consola, edifica. Meu Deus e meu Pai, eu não vou pedir a palavra, porque o Senhor já pôs no coração do teu instrumento. Pai, Senhor, que o Senhor cresça e ele diminua, Pai, neste local, que não venha sair nada, Pai, da boca dele, se não vir do trono do céu. Eita, Jeová da glória! Ai, de calabrasui, de quinaia, ai, de camancho, de capassui, apadoquimineia. Ai, Jesus da glória! Eu creio, Pai amado. Ai, de manto de saia, abraçui, minaia. Meu Deus, Pai querido, está aqui o teu instrumento. É pequeno aos olhos do homem, mas é grande aos teus olhos, Pai. É, meu Deus. Então toma ele nas tuas mãos e se apodera dele nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Aplaude o nome do Eterno. Receba o servo do Senhor. Eu fui entregue tudo aí. Eu saúdo a todo o povo de Deus com a nossa paz do Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer a oportunidade que o pastor Everardo e a pastora Iracema estão me dando. É uma responsabilidade muito grande, mas eu quero agradecer e agradecer pelo irmão que, profeta, né, que acabou de orar. Dizer para vocês que tudo que vai ser realizado aqui vai ser realizado com muito prazer, com muito amor, porque eu amo pregar a palavra do Senhor. Não é à toa que eu venho de tão longe, porque eu venho porque eu amo pregar a palavra do Senhor. E eu vim justamente dentro da Topic pregando a palavra do Senhor. Então saiba que Deus vai falar com você nessa noite. Meus amados irmãos, eu peço a atenção dobrada de cada um de vocês. Não precisa nem abrir a Bíblia, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então fique apenas atento com os seus ouvidos. Isaías 55, versículo 11 diz assim: assim diz o Senhor, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Por que eu escolhi esse texto para começar a ministração da palavra de Deus? Porque aqui nesse texto está dizendo que não é o que você quer ouvir. Eita! Meu Deus! Eu não vim de Trairi para ministrar aquilo que você quer ouvir. Eu vim aqui para transmitir aquilo que você precisa ouvir da parte do Senhor. E aqui a Bíblia diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Essa palavra apraz significa agradar. Então eu não estou aqui para agradar a nenhum de vocês.
Mas eu estou aqui para agradar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e também de todo o louvor. E o interessante é que Deus tem confirmado isso no meu coração, porque os professores aqui, os profetas aqui, só falaram a respeito disso. Que nós precisamos, não é de uma palavra que venha massagear o nosso ego, mas a gente precisa de uma palavra que venha nos confrontar. Porque essa palavra de confronto é quem liberta, é quem transforma as nossas vidas. Então, meus amados irmãos, aqui fala que prosperará naquilo para que a designei. O que significa isso? A palavra, quando ela é ministrada, ela tem um propósito. Qual é esse propósito? É ensinar, é corrigir e repreender. Então, se porventura você escutar alguma coisa que você não gostar, não fique com raiva do pregador, não. Eu peço até perdão a você antecipado, porque a palavra, ela tem esse efeito, ela causa esse efeito de ensinar, repreender e exortar. Então, já estou antecipando as minhas desculpas ou o meu perdão a vocês, se porventura eu falar alguma coisa que você não gostar, tá bom? Mas esse não é o texto oficial que nós vamos ler, não. O texto oficial se encontra em Mateus. Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 36. Assim diz a palavra do Senhor. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Pode sentar, meus amados irmãos. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Meus amados irmãos, antes de eu pregar essa palavra, geralmente eu narro o texto, certo? E a mensagem que eu trago nesta noite, ela tem um tema, certo? E o tema desta mensagem é: Jesus está voltando. Você está preparado? Você está preparada? Meus amados irmãos, lá em João 14, em uma reunião de Jesus com os discípulos, e também eram as últimas instruções de Jesus, como eu falei para a pastora Iracema, não vou me dirigir a ela como minha cunhada, porque para mim é falta de respeito. Eu não sou melhor do que ninguém aqui por ser cunhado e nem irmão do pastor. Eu sou igual a todos vocês. Como eu disse para ela, é a primeira Santa Ceia, e isso para mim é um privilégio, ministrar a palavra na primeira Santa Ceia da igreja. É uma responsabilidade. Eu não poderia ministrar a palavra sem eu falar a respeito da Santa Ceia, dessa festa que nós vamos celebrar nesta noite. Porque vai falar justamente do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e também da sua ressurreição. Meus amados, a Bíblia fala que Jesus ele veio para morrer por amor a mim e por amor a você. E no momento que ele morreu, a Bíblia diz que com 3 dias ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, ele passou 40 dias com os seus discípulos. E lá em João 14, Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Por quê? Porque Jesus tinha cumprido a sua missão, que era
morrer. E quando Jesus estava ali dialogando, conversando, dando as últimas instruções para os seus discípulos, naquele momento, uma tristeza invadiu aquele lugar no coração dos discípulos, quando Jesus estava dizendo para eles que ele ia ter que subir. Naquele momento Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar lugar, mas eu volto. Por que que Jesus começou a dialogar com os discípulos? Porque no momento que Jesus estava se despedindo dos discípulos, Jesus viu a tristeza do coração de cada um. E eu me lembro, quando eu trabalhava numa empresa de segurança, quando eu ia para o meu trabalho de manhã, aliás de tarde, que eu trabalhava à noite, o meu filho, ele ia, mas a mãe dele me deixava na parada de ônibus. E quando eu subia no ônibus, o meu filho começava a chorar e eu ficava com o coração apertado, com vontade de voltar para trás. Era dessa forma que os discípulos estavam se sentindo. A despedida é um momento onde a gente derrama lágrimas. Ninguém gosta de despedida. Mas naquele momento Jesus, querendo confortar o coração dos discípulos, Jesus disse: olha, eu vou. Não fiquem tristes, não se preocupem, eu vou. Mas eu vou voltar. Jesus, ele deixou uma promessa. Ele deixou uma promessa em João 14. Mas ele também confirmou essa promessa em Atos, capítulo 1. Ele confirmou essa promessa. Porque não bastava apenas Jesus dizer, bastava também ele confirmar que ele ia, mas ele ia voltar. E aqui em Atos capítulo 1, versículo 9 diz: depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, porque vocês estão olhando para o céu, para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para os céus, virá do modo como ele voltou, como vocês o viram subir. Então, Jesus, ele fez uma promessa lá em João 14. E Deus olhou para os discípulos e viu eles entristecidos, um coração triste, apertado. E Deus manda anjos para confirmar a promessa. Jesus está voltando. Você está preparado? Você está preparado para a vinda de Jesus? Note que eu comecei a ministrar a respeito de Noé. A respeito de Noé. Agora eu vou continuar em Mateus 24. Por quê? Porque Jesus disse que ia voltar. E há quanto tempo nós temos escutado essa promessa que ele ia voltar? Eu, antes de conhecer Jesus, eu escutava essa promessa que ele ia voltar e ele nunca voltou. Mas Jesus deixou escrito na sua palavra sinais que antecedem a sua segunda vinda. E é justamente a respeito desses sinais que nós vamos ver nesta noite. Alguns sinais, não são todos, mas são muitos sinais que Jesus deixou. Mas vamos ver apenas alguns, porque também o tempo não permite. Aqui em Mateus 24, a partir do versículo 3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele. E em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos irão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro sinal que antecedem a segunda vinda de Cristo.
E esse sinal que está escrito aqui, está ou não acontecendo? Nas redes sociais, é só o que você escuta. Pessoas se dizendo ser Jesus. Por quê? Porque tem que se cumprir aquilo que está escrito. Se você for para a rede social, você vai ver lá pessoas dizendo que é Cristo, que é Jesus. Continuando no versículo 6. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Irmãos, realmente nós estamos vendo. Quem aqui assistiu aquele massacre lá em Israel? Hamas destruiu crianças, matou crianças, pessoas inocentes. Realmente está acontecendo sim essa guerra em vários países. Isso está acontecendo, sabe por quê? E para quê? Para provar aquilo que está escrito. Tudo isso que nós estamos vendo acontecer hoje já tinha sido escrito na sua palavra, e nós estamos vendo isso acontecer. Mas, irmãos, eu tenho observado algo muito importante. Está acontecendo uma guerra, não somente física, não somente material, mas está também acontecendo uma guerra espiritual. Vocês já perceberam que muitas pessoas estão deixando de vir para o culto, deixando de vir para o círculo de oração, deixando de vir para a consagração, deixando de vir para a Santa Ceia. Você sabia que a Santa Ceia é um dos momentos mais importantes, que isso aqui era para estar lotado? Eu não sei se tem muito membro, mas não é só aqui. Aonde você chegar, você vê mais cadeira vazia do que cadeira ocupada. Porque está acontecendo não somente uma guerra física ou material, mas está acontecendo uma guerra espiritual. As pessoas estão morrendo espiritualmente. As pessoas estão mortas. Está havendo uma guerra espiritual. E o pior, que dentro das igrejas, os irmãos brigando uns com os outros, competindo. Quem canta mais, quem canta melhor, quem prega mais, quem prega melhor. Não é uma guerra apenas material nem física, é uma guerra espiritual. Isso é uma guerra espiritual, meu irmão. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. A nossa guerra é contra principados e potestades. É contra demônios, príncipes deste mundo. Então, você que está aí do outro lado da telinha, porque eu transmito ao vivo pelo Facebook também o culto da igreja a qual eu congrego. Você que está do outro lado da telinha, preste atenção. A nossa luta aqui não é contra o nosso irmão. A nossa luta não é contra o nosso vizinho, contra o nosso patrão, a nossa patroa. A nossa luta aqui não é contra o pastor, o obreiro, o profeta, não. Contra a pastora, não. A nossa luta aqui é contra o diabo e seus demônios. Então, meus irmãos, que nós possamos ter discernimento do mundo espiritual, entender quando é que o inimigo está agindo dentro das igrejas. Continuando a ministração, meus amados irmãos, versículo 7. Aleluia! Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Isso é nítido, isso é notório. A gente vê em vários países aí aconteceram terremotos. As coisas estão tão caras de uma forma que tem pessoas vendendo o almoço para comprar janta. Irmãos, as coisas estão tão caras que cada vez mais a fome está se alastrando na terra. Verdade, é verdade. Mas Jesus, Ele nos advertiu.
Ele disse que isso ia acontecer. E isso que está acontecendo são sinais que antecedem a segunda vinda de Jesus. Isso mostra que Jesus está voltando. Está mais perto do que nunca a volta do Senhor Jesus. Por isso que eu perguntei: você está preparado? Você está preparada? Eita Deus, aleluia! Que nós Aleluia! possamos refletir nesta ministração. Irmãos, vamos parar de fofoca, de briguinha, de coinha, de inveja, de se preocupar, de falar dos nossos irmãos. Vamos procurar buscar cada vez mais a presença do Senhor. Ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Vamos parar com essas briguinhas dentro das igrejas, com os nossos irmãos, de julgar, de criticar. Irmãos, quando aquela mulher adúltera foi pega em adultério, tinha uma multidão furiosa querendo matar aquela mulher. E quando Jesus entrou em cena, que aquelas pessoas perguntaram: Jesus, a lei diz que a mulher que for pega em adultério tem que ser apedrejada. Vocês sabem o que foi que Jesus fez? Ele fez isso, ó. Ele se agachou. Ele se agachou. E ele começou a escrever. Muitos não sabem o que Jesus escreveu no chão. Alguém que sabe o que Jesus escreveu no chão? Alguém que sabe? Muitos não sabem. Não sou melhor do que ninguém, mas eu busco a presença do Senhor. Naquele momento que ele se agachou para escrever, tinha uma multidão furiosa querendo matar aquela mulher. E alguém apressadinho, alguém estava doido para matar aquela mulher, perguntou novamente: e tu, mestre, o que é que tu dizes? Jesus disse: olha o que é que estava escrito lá no chão. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não está escrito na Bíblia que ele escreveu no chão, mas isso é uma revelação do céu que eu recebi. Ele escreveu: aquele que não tiver pecado seja o primeiro a jogar pedra. Sabe por que Jesus demorou para dar a resposta? Porque aquilo que saísse da boca dele poderia matar ou salvar aquela mulher. É por isso que pense antes de abrir a sua boca para falar do seu irmão. Pense antes de abrir a sua boca para caluniar o teu vizinho. Procure ter prudência. Não fique julgando ninguém, criticando ninguém. Outra coisa que nós vamos aprender dentro da história da mulher adúltera: Jesus, sendo Deus, não julgou nem condenou aquela mulher. Quem somos nós para julgar o nosso próximo? Jesus, sendo Deus, ele nem julgou nem condenou aquela mulher. Quem é você para julgar o seu irmão? Lembra que eu comecei essa ministração dizendo para vocês que eu não vim de Trairi para falar aquilo que amassageia o seu ego, mas eu vim para agradar o coração do grandão da Galileia. E eu disse para você que a palavra tem 3 objetivos: ensinar, exortar e repreender. E eu pedi perdão antecipadamente. Vocês me perdoam por eu estar falando dessa forma? Quem perdoa, levanta a mão aí. Isso significa que vocês recebem a mensagem. Meus amados irmãos, continuando aqui. Versículo 9, versículo 8 diz: porém todas essas coisas são o princípio das dores. Então nós estamos vivendo o princípio das dores. Versículo 9: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Repetir: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, existem países que não é permitido andar com a palavra de Deus. Existem lugares aí que não é permitido nem ler a Bíblia.
E o que é que nós aprendemos com isso? Nós temos liberdade de ler a palavra de Deus, mas nós rejeitamos a palavra de Deus. Nós temos liberdade de adorar a Deus e nós não adoramos. Nós temos liberdade de vir ao culto e muitas vezes deixamos de vir ao culto para ficar em casa, gente. Irmãos, vamos mudar a nossa atitude. Vamos mudar o nosso jeito. Vamos valorizar aquilo que Deus está nos dando. Não perda a oportunidade. Olha, quem aqui já ouviu falar do cego de Jericó? Glória a Deus. Alguém ouviu falar do cego de Jericó aqui? Glória a Deus. Eu estou falando o quê? Não perda a oportunidade, não é? Eita. Quando Jesus estava indo para Jerusalém, porque Jesus ele tinha que ir para Jerusalém para cumprir a sua missão. Ele tinha que ir para Jerusalém para morrer na cruz do Calvário. No caminho, ele se encontrou com um cego, que é conhecido como cego de Jericó. E naquele momento que aquele cego estava ali, ele escutou a pisada de uma multidão. E quando ele escutou aquela pisada, aquele cego, ele começou a perguntar: o que é isso que está acontecendo? O que foi? Eu estou escutando um barulho, uma multidão. Por quê? Porque as pessoas que seguiam Jesus eram quase 5.000 almas que andavam com Jesus. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, naquele momento que aquele homem estava perguntando o que é que está acontecendo, alguém da multidão disse assim: é Jesus de Nazaré. E no momento que disseram para aquele homem que era Jesus de Nazaré que estava passando ali naquele momento, a Bíblia diz que aquele homem, ele começou a clamar, ele começou a gritar. E o que é que ele dizia? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E naquele momento que ele começou a clamar, alguém também da multidão tentou parar aquele homem. Alguém também da multidão tentou parar. Mas mesmo alguém dizendo: não grite, não adianta gritar porque ele está longe, ele não vai te ouvir. Mesmo alguém tentando parar aquele homem, tentando fazer com que aquele homem parasse de clamar, tentar calar a boca daquele homem. Mesmo alguém tentando calar a boca daquele homem, ele continuou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E naquele momento que ele clamou pela terceira vez: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a Bíblia diz que Jesus parou. Outro princípio que nós vamos aprender aqui: você quer que o milagre aconteça na sua vida? Comece a chamar a atenção do mestre. Comece a chamar a atenção do mestre. Como assim, irmão? Como é que eu vou chamar a atenção do mestre? Comece a jejuar mais. Comece a orar mais. Comece a ler a Bíblia mais. Comece a vir para o culto mais vezes. Comece a pregar a palavra de Deus nas praças. Eita Deus, aleluia, Jesus. Aí sim, você vai chamar a atenção do mestre. Naquele momento que aquele homem gritou, chamou a atenção do mestre. E o mestre olhou para ele e perguntou: olha a pergunta do mestre: o que é que tu queres que eu te faça? Obreiro, aquele homem era cego. Jesus precisava perguntar para aquele homem o que é que ele queria que ele fizesse? Não. Sabe por que Jesus não precisava perguntar? Porque Jesus estava vendo que ele era cego. Você sabe por que Jesus perguntou? Porque Jesus, ele quer fazer um milagre na minha e na tua vida. Mas ele só vai fazer um milagre na minha e na tua vida se você disser assim: eu quero. Ele dá o livre-arbítrio para nós. Ele nos dá o livre-arbítrio. Mas o milagre só vai acontecer na minha e na tua vida se nós também querermos. Se nós quisermos. Ele não vai fazer o milagre na vida daqueles que não querem. E eu estou pregando para pessoas que querem milagre porque estão te buscando no lugar certo. Você está no melhor lugar da sua vida. Você está no lugar aonde Jesus está. Então, todos vocês podem ter certeza disso. Vocês estão chamando a atenção do mestre.
Mas outra coisa que eu quero que a gente aprenda nessa história. Se o cego de Jericó tivesse se calado, ele teria sido curado? Não. Por que ele continuou clamando? Por quê? Porque Jesus estava indo para Jerusalém morrer. Aquele cego poderia perder a última oportunidade da vida dele de ser curado. Eu falei para vocês sobre oportunidade. Nós temos oportunidade hoje. Não é amanhã, é hoje. Então, valorize as oportunidades que Deus está lhe dando. Valorize. Valorize as oportunidades que Deus está lhe dando. Meus amados, eu confesso para vocês que isso que está sendo pregado, eu não planejei nada. Eu nem sabia que eu ia pregar isso. Eu ia pregar outra coisa. É Deus. Mas eu estou falando a respeito dos sinais que antecedem a segunda vinda de Jesus. E ao mesmo tempo Deus está falando. E já eu termino a mensagem, porque tem a Santa Ceia. No versículo 9: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Amados, uma coisa é você ser odiado por causa do nome do Senhor Jesus. E outra coisa é você apanhar no meio da rua por ser uma pessoa ignorante, por ser uma pessoa estúpida, por ser uma pessoa grosseira. Eu vejo muitos pregadores na internet confrontando as pessoas: tu vai para o inferno. Não. Quando a gente prega a palavra de Deus, a gente tem que pregar com sabedoria, porque a Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. Eu não posso sair pregando aí dizer que os outros vão para o inferno, não. Então muitos estão apanhando, não é por causa do evangelho, não, é por causa da ignorância. É por causa da ignorância. Vocês que estão na internet pregando aí, dizendo que os outros vão para o inferno, olha, se você apanhar, não é porque você está fazendo o ID de Jesus, não. Você está apanhando por causa da ignorância. Meus amados irmãos, 10, versículo 10. Nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho no reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Amados, eu confesso para vocês que a mensagem que eu ia trazer era totalmente diferente, mas eu falei para vocês que eu não vim para falar aquilo que você quer ouvir e nem aquilo que eu quero falar, porque quando eu vim de lá, eu vim dizendo: Senhor, que não saia nada de mim, mas que venha do Senhor. E o profeta confirmou aqui quando estava orando por mim. Amados, o último aqui para finalizar, o último princípio. Eu sei que não é fácil a vida cristã. O próprio Jesus disse: as aves dos céus têm covis, as aves dos céus têm covis, as aves dos céus têm ninhos nos seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Amados, não é fácil ser cristão, não é fácil servir a Jesus. Mas independente da luta que você tem enfrentado, independente do problema, dos obstáculos que você tem enfrentado, não desista da sua salvação. Nós estamos vendo a apostasia. Muitas pessoas estão desistindo da sua salvação. Então, para finalizar isso, persevere, porque a Bíblia diz que é perseverando até o fim que nós iremos alcançar o nosso objetivo, que é morar nas mansões celestiais. Aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. As palmas é para Jesus, tá bom? Glória a Deus. Quantos recebem esta palavra? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Palavra revelada do céu.